Boa noite a todos, a todas e todes. Nós estamos lendo Teologia e os LGBT, do Padre Luiz Correia Lima. Nós damos continuidade hoje na página 104, no primeiro parágrafo. Nós estamos estudando qual é o posicionamento do clero enquanto hierarquia sobre questões LGBT. Então, a gente estava vendo ali as conferências episcopais, e aí a gente vai entrar nelas agora. A posição da cúpula da Igreja Católica em favor da descriminalização da homossexualidade em todo o mundo não teve, na época, muita repercussão. Mas, no horizonte histórico, isso significa uma enorme mudança. A Igreja, que no passado julgou e condenou à morte homossexuais, até então chamados sodomitas, passou a exortar todas as nações, mesmo as muçulmanas, a eliminarem todas as medidas penais contra eles. Defender que os atos sexuais livres entre pessoas adultas não seja considerado delito pela autoridade civil é a posição do iluminismo e do Código Napoleônico. Essa posição destoa, inclusive, do pontificado de João Paulo II, cujos documentos de direitos humanos podem ser restringidos pelo Estado em caso de desordem objetiva da conduta externa, e que as uniões homossexuais são nocivas à sociedade. Isso poderia justificar precisamente a criminalização da homossexualidade. Curiosamente, tais documentos vinham da Congregação para a Doutrina da Fé, dirigida pelo então cardeal Ratzinger. Mas ele, como Papa, não mais sob como as ordens do seu antecessor, pôde ter mais liberdade e trilhou outro caminho. Então, esse parágrafo aqui, ele dá continuidade na explicação anterior, que vem de um crescendo de que o clero, em diferentes locais, foi tendo posicionamentos diferentes. Um deles foi o posicionamento francês. O outro, que é trazido aqui, é de que alguns países fizeram uma distinção entre o comportamento homossexual civil e o comportamento homossexual religioso. Então, a Igreja Católica tem se posicionado, até então, de forma que seja defendido, a informação é importante, seja defendido que pessoas adultas homossexuais possam se amar livremente, desde que isso não seja considerado crime. Então, a igreja está dizendo assim, olha, a gente respeita e não quer pessoas presas. Então, o posicionamento até então da igreja é pela não criminalização do relacionamento gay, do relacionamento LGBT. Ou seja, a Igreja Católica, ela tem defendido a humanidade, tem defendido o que há de humano ali, pessoas. Então, não é uma condenação religiosa, é uma posição favorável à defesa da vida destas pessoas. É diferente, né? Então, do ponto de vista civil, o posicionamento da Igreja Católica é: queremos que não seja considerado crime, não vemos isso como crime. Ponto. Agora, se é uma questão religiosa, aí o próximo capítulo vai explicar. Agora vamos ver, então, as conferências episcopais. Alguém pode ler, por favor? As conferências episcopais e suas posições em nível regional. Na alta hierarquia católica, além do ensinamento do Papa e da Curia Romana, as conferências episcopais em seus documentos trazem contribuições importantes à teologia e à pastoral, que são fruto de sua reflexão e de sua prática contextualizadas em diferentes realidades. Por se tratar de um ensinamento em nível regional, nacional ou mesmo continental, pode haver reflexões e propostas apropriadas e oportunas que não constariam em documentos de âmbito universal. Os bispos norte-americanos trataram da pastoral com pessoas homossexuais. Os que trabalham neste campo são convidados a ouvir as experiências, as necessidades e as esperanças das pessoas homossexuais. Assim se manifesta o respeito à dignidade inata e à consciência do outro. Gays e lésbicas podem revelar a sua condição a familiares e amigos,
crescerem na vida cristã. Os bispos não aprovam a adoção de crianças por casais do mesmo sexo. No entanto, aceitam o batismo de crianças sob a responsabilidade destes casais, se houver o propósito de que elas sejam educadas na fé da Igreja Católica. Beleza, informação importante. Então, como é que a Igreja dos Estados Unidos, quer dizer, a Igreja Católica nos Estados Unidos, vê a homossexualidade? Então, o tratamento fazia a acolhida pastoral, que é ouvir, acolher, saber dessas pessoas, né? trazer para dentro da vida da igreja. Não recusar, não condenar, não expulsar, não tirar para fora. Os bispos dizem que está ali na quarta linha, dizem que gays e lésbicas podem revelar a sua condição a familiares e amigos e crescerem na vida cristã. Então, crescerem na vida cristã é crescer dentro da vida cristã, dentro da comunidade, dentro da paróquia, dentro da igreja, dentro da catequese, dentro da liturgia. Os bispos dos Estados Unidos, né, não aprovam a adoção de crianças. No entanto, aceitam o batismo dessas crianças. Já é diferente, né? Pode continuar, por favor. Há também uma bela carta dos bispos norte-americanos dirigida aos pais dos homossexuais, cujo título é profético: Sempre nossos filhos. Os bispos afirmam que Deus não ama menos uma pessoa por ela ser gay ou lésbica. A AIDS pode não ser o castigo divino. Deus é muito mais poderoso, mais compassivo e, se for preciso, com mais capacidade de perdoar do que qualquer pessoa neste mundo. Os pais são exortados a amarem a si mesmos e a não se culparem pela orientação sexual de seus filhos, nem por suas escolhas. Os pais não são obrigados a encaminhar os seus filhos a terapias de reversão para torná-los heterossexuais. Os pais são encorajados, sim, a lhes demonstrar amor incondicional. E dependendo da situação dos filhos, o apoio da família é ainda mais necessário. Há muitas famílias em outros países que têm filhos homossexuais e sofrem imensamente com isso. Os pais frequentemente culpam a si mesmos e não sabem o que fazer. Esta mensagem é muito necessária também em outras realidades eclesiais e familiares. Gente, essa carta é muito importante. Eu vou ver se eu localizo ela e vou jogar ali no grupo. Ela é muito bonita. Eu fiquei extremamente surpreso quando eu li pela primeira vez. Os bispos estão dizendo assim, olha, vocês que são pais e mães de pessoas LGBT, vocês podem amar os filhos de vocês. Isso não é motivo para vocês deixarem de amar. Não precisa mandar os filhos de vocês para fazerem terapia de conversão. De reversão, perdão. De reversão sexual. Não tem nada para ser revertido. Acolham os filhos de vocês, amem os filhos de vocês. Isso é muito poderoso. Porque a igreja dizendo que não é para os pais expulsarem os filhos de casa. Dizendo que o amor é mais importante do que a condição social, a condição sexual dessa pessoa. Dizendo que a condição sexual não é impeditivo para o amor entre pais e filhos. Isso é muito bonito, isso é muito forte. Porque isso é uma metáfora daquilo que Deus faz. Deus não deixa de amar alguém pela sua condição sexual, pela sua orientação sexual. Do mesmo modo, pais e mães não podem fazer isso, porque Deus não fez. E isso é muito bonito. É um discurso muito diferente dos discursos anteriores, que era de exclusão e de condenação. Aliás, de primeira condenação, depois a exclusão, mandando para fora de casa. É muito legal. Alguém tem alguma pergunta, dúvida até aqui? Fernando, essa questão da culpa, né, é assim, eu, graças a Deus, né, eu tive, assim, muitas situações, né, mas, assim, de me sentir culpada, não, de buscar uma justificativa, não, de que, assim, sabe, nesse sentido. Porém, no grupo que a gente participa, de mães, a gente ouve muito esse sentimento, né, de culpa, onde eu errei, né, tá, nesse sentido. Então, existe realmente essa condição das mães de se colocarem como culpadas, né,
eu, por conta de tudo que já recebi de formação e informação, e esse grupo aqui, esse estudo tem me dado uma autonomia, que eu tenho até me assustado, né? Sou muito grata mesmo, né? Do quanto isso tem me equilibrado, né? Diante das situações. Então, hoje, né? Eu consigo conviver com experiências, né? Onde eu percebo a homofobia, né? Mas com calma, com tranquilidade, eu consigo colocar, né, a minha posição, né, o que estou aprendendo aqui, né? Porém, realmente, essa carta seria muito importante a gente fazer essa leitura enquanto pais, enquanto mães, né? Para poder sentir essa presença dessa igreja que ama e que está aí apresentando um Deus que não condena e que não julga, né? E que ama todos, né? Todos, né? E principalmente as famílias LGBTs. Beleza, obrigado, Maria. Renata, por favor. Essas terapias de conversão, hoje em dia ainda é feito, ainda existe isso? Existe muito. É? Existe bastante, é muito forte. Eu nunca tinha ouvido falar, não. Porque também eu Renata, estou entrando nesse mundo agora, né? Aí, assim, as coisas eu estou ouvindo falar agora. Mas é tá, feita por que tipo de profissional? É pelas igrejas mesmo, é? tá, tá. Vou te dizer. Isso é muito forte. As terapias de conversão, elas foram criadas dentro da ideia de que a orientação sexual de uma pessoa, ela é escolhida. Então, se ela é escolhida, ela pode ser desescolhida. Se a pessoa é livre para escolher, ela é livre para não ser mais. Então, de que é possível a pessoa não desejar aquilo que ela sempre desejou. E que só há um único modelo, o modelo heterossexual. Então, pense bem, a pessoa, ela nasce hétero e ela só nasce hétero, não tem outra possibilidade. Se ela nascer com outra possibilidade de não hétero, isso seria um desarranjo, um desvio, e precisa ser revertido ao anterior. Então, tinha uma base científica falando sobre isso há muito tempo atrás. As igrejas cristãs, o Ocidente inteiro, na verdade, bebeu dessas fontes, entendeu essas fontes, e algumas foram criando seus mecanismos para fazer a reversão de homossexual para heterossexual. Então, você achava pesquisa científica sobre isso? Sim, achava. A Igreja Católica, a evangélica, foram criados rituais para serem feito isso, só que rituais não oficiais, oficiosos, extraoficiais. Determinados grupos que rezavam para que o menino ou a menina gay deixasse de ser gay. Era feitas situações rituais onde era tirado o demônio dessa menina, o capeta dessa menina, desse menino, porque a homossexualidade era uma obra do demônio. Então, isso aconteceu muito. Tem um documentário na Netflix chamado Pray Away. Eu vou mandar depois ali no grupo. Na Netflix, Pray Away, mostrando uma história de como é feita as teorias esses rituais de conversão pela igreja evangélica, que é mais forte nos Estados Unidos, lá. Mas a igreja católica participou de algumas vezes, de algumas formas, em outros lugares. Isso acontece fora da igreja. Científica, tinha evidências disso funcionar? Desculpa, eu não entendi. Tinha evidências que isso funcionava, essa parte de pesquisa, ou isso era arrumadinho? Não tinha evidência nenhuma, não. Nunca teve evidência. Sempre foram feitas tentativas. E quando a pessoa não era, eles não conseguiam convencer a pessoa, ou sei lá, fazer alguma pessoa a mentir e a performar ser heterossexual, essa pessoa era dopada de tal forma que era feita castração química. E aí, se não desse certo ainda, esta pessoa era mandada para o hospício, era morta, era tida como uma louca, era feito o corte dos genitais, a mutilação do genital, era colocado cinto de castidade, era colocado eletrodos, como chama aquilo?
Como chama, Viviane? Eu esqueci. Aquele toque A terapia na do choque cabeça. elétrico. Choque, Toque na cabeça. eletrochoque. 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 Eram feitas torturas. Dentro da psicologia comportamental, eram feitas alguns exercícios de punição, né? Então, você colocava a pessoa diante de um estímulo homossexual e dava um choque. Colocava um estímulo homossexual e batia na mão, ou batia no pinto, na vagina, sei lá, na cabeça, e associando questões da homossexualidade à punição. Isso ainda existe. Tem padres que ensinam isso, tem freiras que ensinam isso, tem bispo que ensina isso. Então, aí hoje a gente já sabe que existem essas teorias de reversão implícitas. Tem esses exercícios implícitos. Então, hoje em dia, se sabe que tem por aí, retiros espirituais para homossexuais deixarem de ser homossexuais. Isso existe ainda em 2024. Alguém tinha falado alguma coisa aqui no grupo, deixa eu ver. Cristiano, até hoje isso acontece em alguns grupos, de forma velada, em alguns encontros de cura e libertação. Acontece em alguns grupos de cura e libertação, em outras pastorais, em outros movimentos, acontecem de outras formas também. Mas acontece, Renata, bastante. Mais do que a gente imagina. Hoje em dia isso é crime. Tá? O que eu tenho visto, né, nesse período, assim, de algumas pessoas, quando eu vou falar, né, sobre meu filho, é que sempre as pessoas falam assim, tão novo, já escolhendo, fazendo esse tipo de escolha. Essa questão da escolha, realmente, eu vejo que é bem forte no pensamento, até de médicos, sabe? De pessoas da área de saúde, e falar assim, porque é uma escolha, não fique triste pela escolha dele. E toda vez eu estou colocando isso, olha, gente, realmente isso é tudo muito novo para mim, mas do pouco que eu já andei estudando, que apesar de ser pouco tempo, mas eu já li 5 livros, estou estudando e estou em grupos e tudo, é que não é escolha, é uma orientação. Né? Então, eu estou sempre fazendo questão de dizer, porque realmente, da boca de todo mundo, sempre é a escolha. A gente vai ouvir isso pelo menos mais uns 2 séculos. Né? E aí, até o momento que a gente cansa de ficar respondendo. Tá bom. E bola para frente. Tem gente que não quer se atualizar. Isso inclui profissionais, médicos, psicólogos. Mais um pouco? Vamos lá, Edu? A bênção de pessoas homossexuais foi tratada pelos bispos suíços. Eles afirmam que elas podem ser abençoadas, mas não a contração de uma união entre pessoas do mesmo sexo para não haver semelhança com o matrimônio sacramental. Não, ponto. Parou um pouquinho. Vocês estão vendo. Recentemente, o Papa Francisco fez exatamente isso. Isso foi ano passado? Ou esse ano? Eu não me lembro. Mas, assim, em 2002, gente, fazem 22 anos. Fazem 22 anos que os bispos da Igreja Católica Suíça fazem bênção a pessoas, a relacionamentos, pessoas gays. 22 anos. Aí o Papa Francisco resolveu fazer agora, né? Depois de 22 anos lá. Aquilo que fazia em uma região do mundo, virou orientação para o mundo todo. Isso é muito importante, essa é uma informação importante, porque assim, o Papa, quando resolveu autorizar que padres dessem a bênção a pessoas homossexuais, ele não tirou isso do nada, da cabeça pessoal dele. Isso tem uma história de práticas anteriores, né, a ele, e essa informação, ela é importante. Não, isso não começou agora, já existiam, faz 20 anos que isso existe em alguns lugares. Mas aí a bênção é a cada um separado, e não ao amor, ao relacionamento, é isso? A bênção é uma bênção ao casal. Pode abençoar o casal junto, e não as duas pessoas em separados. Não, as duas coisas podem acontecer, Renata. Você pode benzer tanto individualmente,
essas pessoas, e você pode abençoar os dois de mãos dadas. Porque você não está dando a sacramento, não tem o valor de sacramento, tem o valor de uma bênção. Que foi como eu recebi quando eu me uni ao meu esposo, né? Porque ele é divorciado, eu também. E Uhum. aí o padre que acompanha a gente, ele abençoou nossas alianças e abençoou a gente. E ele disse, olha, vocês aqui, vocês não estão recebendo, eu nunca vou esquecer a frase, Uhum. vocês não estão recebendo o sacramento do matrimônio, mas sacramentado está o amor de vocês. Perfeito. E E nem aí eu ele falaria tão disse, bem. Adorei. eu Aliás, nunca me manda depois essa esqueci. frase aí que eu... Essa frase foi assim, foi quando eu me libertei do peso de ser divorciada e estar em um outro relacionamento. Ali, Sim. naquele momento, foi quando eu me senti casada realmente com o meu esposo, né? E essa frase eu não esqueci. E aí ele completou dizendo: vocês continuem na igreja e comunguem. Se algum padre não quiser dar a comunhão de vocês, saia dessa paróquia e vá para outra. Perfeito. Francis, levantou a mão? Eu errei aqui. Michele, vamos ver aqui. Gente, se vocês quiserem falar, podem falar, abrir o microfone, tá? Fala, Fernando, tô aqui. Michele, o padre que abençoou nossas alianças. Meu Deus. Mas em uma salinha lá dentro, não ali publicamente, como normalmente ele abençoa objetos que o pessoal leva. O padre foi prudente. Essa bênção, ela pode ser dada publicamente. Provavelmente o padre fez isso por prudência, para não escandalizar ou não criar mais problema. E realmente, para quem está preocupado em querendo a bênção, se é pública ou se é privada, é o menos importante. Claro que a gente tem um caminho a ser feito até que isso não seja um desconforto para ninguém. Então a gente vai pedagogicamente avançando e um passo para trás, dá dois para frente e um para trás. A gente vai assim. A oração feita em público ou às escondidas tem diferença para Deus, né? Não tem nenhuma, mas tem Exato, é diferença só na um vida da comunidade. questionamento. É. Eu acho que os que fazem assim, em particular, é muito porque às vezes eles mesmos são perseguidos, criticados, e às vezes já tem tanta coisa, né, que alguns padres que são mais públicos também passam por causa disso, que eu acho que eles, para se resguardarem mesmo, preferem assim. Uhum, Né? A minha também não foi pública, foi na casa do pároco, do meu pároco, esse padre estava lá, uhum, né? E o meu pároco era contra me dar comunhão. E aí eu uhum. disse, mas foi o seu amigo que está hospedado na sua casa que me autorizou. E ele disse que se o senhor não desse a comunhão, eu saísse da sua paróquia, viu? Uma paróquia que eu frequento desde que eu tinha 5 anos de idade. É. Ou seja, há 40 anos. E como tem chance, as coisas vão devagarzinho, gente. Vamos, né? Vamos lá, Edu. O Eduardo caiu? Acho que a internet dele caiu. Alguém pode continuar lendo, por favor? Ele estava onde que eu agora me perdi aqui. Ah, estava aqui. Página 106. É. Com isso, outras possibilidades se abriram. No ritual de bênçãos da igreja, por exemplo, a bênção de uma residência, com orações pelos que nela residem, bênção do local de trabalho e bênção para as diversas circunstâncias. Portanto, pode-se abençoar pessoas homossexuais sem contrariar as normas da igreja. Na busca de práticas que favoreçam o acolhimento, estas são iniciativas oportunas. Aí, então, quando esse livro foi escrito, nem existia ainda a bênção autorizada pelo Papa, né? Enfim, vamos continuar. Vamos lá, por favor. Quando a lei do matrimônio para todos foi votada na França, os bispos franceses se posicionaram contra a equiparação da união homossexual à união heterossexual. Mas não só, eles repudiam a homofobia
e felicitam a evolução do direito que hoje condena toda discriminação e incitação ao ódio em razão da orientação sexual. Reconhecem que muitas vezes não é fácil para a pessoa homossexual assumir a sua condição, pois os preconceitos são duradouros e as mentalidades só mudam lentamente, inclusive nas comunidades e nas famílias católicas. Estas são chamadas a acolher toda a pessoa como filha de Deus, qualquer que seja a sua situação. E, em uma união durável entre pessoas do mesmo sexo, para além do aspecto meramente sexual, a Igreja estima o valor da solidariedade, da ligação sincera, da atenção e do cuidado com o outro. Isso aqui está em um documento? É esse Tá, CEF? Conferência Episcopal Francesa. Ah, tá. Esse pronunciamento dá passos importantes, pois prestigia a legislação civil contra a discriminação e traz um olhar positivo em relação às uniões homoafetivas. Olha só que bonito. O parágrafo anterior falou que já faz 22 anos que os bispos franceses estão abençoando casais homossexuais. Esse parágrafo traz os bispos franceses dizendo que os franceses orientam a acolher, orientam que o homossexual assuma a sua condição homossexual e não escolha sexual. Os bispos reconhecem que não é fácil para as pessoas homossexuais e diz que as pessoas homossexuais são chamadas, quer dizer, a comunidade é chamada a acolher as pessoas homossexuais como filhos de Deus, em qualquer que seja a situação. Então, vocês veem como nem a norte-americana, nem na Suíça, nem na francesa, há um discurso de ódio. Em nenhuma das conferências dos bispos desses lugares, há uma orientação de expulsão, de excomunhão, de expulsão de casa, alguma coisa. Todos eles são de acolhida. Todos. Agora, vamos falar do Brasil. Mas mesmo assim, eles se posicionaram contra, né, a equiparação da Eles são união. contra a equiparação no matrimônio. Sim. Eles são contra dizer assim, olha, a gente não acha que isso seja matrimônio. A gente não duvida que se amem. Mas a gente acha que o matrimônio não. Então, aqui, sempre, nas 3 conferências, tem sempre um cuidado do respeito pela pessoa humana. Independente da religião, a igreja está dizendo assim, ainda que não seja católico, mas não seja cristão, mas essa pessoa não precisa ser presa, ela não merece ser presa, só porque ela ama outra pessoa do mesmo gênero. E isso é muito forte. Porque a Igreja Católica está dizendo que valoriza a dignidade da pessoa humana, independente da orientação sexual. É a partir disso que vem o discurso de acolhida. Que nem um pai, nem uma mãe pode expulsar o filho de casa pelo fato de ser gay. Tem que deixar de amar o filho pelo fato de ser gay. Pelo contrário. É o que as 3 conferências disseram. O matrimônio é outra questão. Outra questão. Mas não é crime. Ninguém seja preso. Ninguém seja maltratado por causa disso. Vamos ver agora os bispos brasileiros? Renato, o que eles falaram? Por favor. Os bispos brasileiros incluíram este tema ao tratar da renovação pastoral das paróquias. Com realismo e abertura, eles reconhecem as novas situações familiares, incluindo as uniões do mesmo sexo. Constatam que nas paróquias participam pessoas unidas sem o vínculo sacramental e outras em segunda união. Há também as que vivem sozinhas sustentando os filhos, avós que criam os netos e tios que sustentam sobrinhos. Há crianças adotadas por pessoas solteiras ou do mesmo sexo que vivem em união estável. Eles exortam a Igreja, a família de Cristo,
a acolher com amor todos os filhos. Isso aqui também é bem importante, porque isso aqui já Uhum. foram bispos brasileiros, né? Sim. Conservando o ensinamento cristão sobre a família, é necessário usar de misericórdia. Nota-se que muitos se afastaram e continuam se afastando das comunidades porque se sentiram rejeitados, porque a primeira orientação que receberam consistia em proibições e não em viver a fé em meio à dificuldade. Na renovação paroquial, deve haver conversão pastoral para não se esvaziar a boa nova anunciada pela Igreja e, ao mesmo tempo, não deixar de se atender às novas situações da vida familiar. Acolher, orientar e incluir nas comunidades os que vivem em outras configurações familiares são desafios inadiáveis. Tá aí, uma palavra oficial da CNBB. De 2014. 2014, gente. Fazem aí 10 anos. Estamos. Faz 10 anos que o CNBB está falando assim, olha, acolham. Tem desafios? Tem. São famílias diferentes? São. Independente de se são diferentes ou não, acolham. E ponto. Bem, agora vamos para um ponto de muita briga para todo lado, né? Vamos lá, pode continuar. Com relação à educação, os bispos britânicos produziram e divulgaram nas escolas de suas dioceses um bom manual para o enfrentamento do bullying homofóbico, bifóbico e transfóbico. Bullying é a prática de atos de violência física e ou verbal, intencionais e repetidos, contra uma pessoa indefesa, podendo causar-lhe danos físicos e psicológicos. Isto é muito importante, pois muitas vezes crianças e jovens LGBT são duramente oprimidos. Não é raro a escola e até a própria família tornar-se um inferno para essas pessoas. As conferências episcopais oferecem, assim, elementos valiosos que favorecem a acolhida e o apostolado junto à pessoa LGBT. Aí. Muito bonito, né? Mas Dúvidas? eu acho que isso ainda está muito utopia de acontecer. Renata, na verdade, assim, no papel tem muita coisa bonita escrito, mas na vida concreta, a realidade, mesmo ali no chão, não é bem assim. É por isso que vocês existem, que bom que vocês estão aqui. Vocês são pessoas que estão direto nas paróquias, nas comunidades, e que podem fazer diferente. A gente não vai conseguir transformar tudo, mas se a gente conseguir transformar pelo menos uma pessoa, amém. E isso passa pelo estudo, que é o que vocês estão fazendo aqui. Parabéns. Fernando, Pois não. fala para mim, homofóbico tá certo, tá bifóbico e transfóbico. Tá. Bifóbico vem de bissexualidade. Homofóbico, homofobia. Né? Bifóbico é a fobia da bissexualidade. Ir contra a bissexualidade. Transfobia. Medo, aversão a pessoas transexuais. Eu acho que uma coisa, pelo menos para mim, eu tinha uma visão totalmente distorcida da questão do transexual. Porque Uhum. na época que começou que eu ouvi falar disso, nas redes sociais tinham muito memes assim. Ai, agora eu quero ser uma árvore, agora eu sou uma árvore. Uhum. Ai, agora eu quero ser tal coisa. Ai, agora eu quero ser tal coisa. Então, o que é que é passado, né, nesses memes, nessas piadas de mau gosto, é que é uma escolha. Eu quero ser isso. Então, eu vou ser isso hoje, amanhã eu vou ser aquilo outro, depois de amanhã eu já vou ser outra coisa, né? Então, na hora que há divulgação
disso, né? Então, vai distorcendo o que as pessoas vão ter de conhecimento sobre aquilo, Uhum. né? E aí, lógico, quando você não tem um motivo para estudar sobre isso, você não trabalha na área ou não tem alguém e tal, você fica na cabeça que é daquele jeito. Uhum. Então, era para ser crime, aí sim, esse tipo de divulgação de piadas, de memes, de tudo, porque isso é um retrocesso, isso dá margem a bullying. Uhum. É um discurso muito raso, né? Esse tipo de comparação aí, ele quer fazer um... Quem tem essas frases de agora eu quero ser uma árvore, agora eu quero ser um gatinho, agora eu quero ser, sei lá, um Superman. É uma pessoa que está fazendo deboche para lidar com uma coisa que ela não dá conta em si mesma. Então, como é que a gente desmonta esse discurso? A gente pergunta para ela assim: quando foi que você escolheu ser heterossexual? Porque se ela responde essa pergunta, ela vai admitir que ser heterossexual é uma escolha. E se ela escolheu, é possível que ela não que ela não Em algum ela momento, possa deixar outra de ser coisa. heterossexual. E aí ela cai na própria malha. É muito fácil a gente derrubar esse povo. Esses argumentos dele não se sustentam. Só que aí eles tentam vencer pela piada, pelo deboche, essas coisas. Aí, com gente doida, a gente tem que ser mais doido. Vamos agora chegar nesse negócio que eu estava doido para chegar, nas falas do Papa Francisco, né? Essa parte aqui do livro, quando eu li, está toda grifadinha de amarelo e com as páginas tudo cheias de orelhinha dobrada. É Eu muito. adorei essa parte. Vamos lá? Por favor, pode ler. O pontificado de Francisco e sua novidade. A relação da Igreja Católica com os LGBT, inegavelmente, vive um novo momento com o pontificado de Francisco. Quando ele retornou do Brasil a Roma em 2013, disse algo que teve muita repercussão. Se uma pessoa é gay, procura o Senhor e tem boa vontade, quem sou eu para julgar? Não se devem, não se devem marginalizar estas pessoas por isso. Esta declaração é inédita na boca de um papa, especialmente por empregar o termo gay de um modo positivo. Ele retoma o ensinamento do Concílio Vaticano II sobre a liberdade e a autonomia da consciência e traz para a realidade das pessoas homossexuais. O Papa impulsiona a Igreja Católica a viver um tempo de renovação pastoral. Ele a convoca a ir às periferias existenciais, ao encontro dos que sofrem com as diversas formas de injustiças, conflitos e carências. É preciso abrir-se à novidade de que Deus traz à nossa vida, que Deus nos realiza e nos dá a verdadeira alegria e serenidade, porque Deus nos ama e quer apenas o nosso bem. Ele critica uma igreja ensimesmada, entrincheirada em estruturas caducas que perderam a capacidade de acolhimento e fechada aos novos caminhos que Deus lhe apresenta. Para ele, a ação do Espírito Santo ergue o olhar dos fiéis para o horizonte, impedindo-os a essa periferia. Beleza. No parágrafo anterior, sublinhe a última frase, por favor, ali. Ele retoma, está na terceira linha dessa página. Ele retoma o ensinamento do Concílio Vaticano II, ó, daqui para frente é importante, sobre a liberdade e a autonomia da consciência, e traz para a realidade das pessoas homossexuais. Então, o Concílio Vaticano II, um dos pontos fortes da teologia dele é reconhecer o protagonismo do ser humano na vivência cristã, de que ele seja fiel àquilo que ele acredita, a quem ele acredita. O documento, o Gaudium et Spes, diz que
A consciência do ser humano é um sacrário vivo. A consciência é um sacrário vivo. Então, a gente precisa acreditar que a pessoa está sendo honesta consigo mesma. E que ela está desejando o que ela deseja. É isso que o concílio está dizendo. Então, se em sã consciência ela diz, eu amo uma pessoa do mesmo gênero que eu, a gente precisa acreditar nela. De que esse amor é verdadeiro, de que esse amor tem algo ali de genuíno, e que ela está agindo de acordo com os seus próprios valores, que ela está agindo de acordo com aquilo que ela é coerente com aquilo e com o que e com quem ela é, de que ela é capaz de se entender, de falar sobre si mesma, de que ela sabe mais de si do que a igreja sabe dela. E aí a igreja confia que esta pessoa aí, ela é adulta, e ela pode dizer algo sobre si mesma. E que ela vai ter o seu próprio bem. Então, se a pessoa é verdadeira consigo mesma, é verdadeira no desejo, faz aquilo que ela está fazendo de forma sincera, honesta, verdadeira, onde é que está o pecado? Então, quando ela age de forma fiel à sua consciência, ela age em conformidade com o evangelho. E aí, se isso se aplica a heterossexuais, isso se aplica a homossexuais. E isso é muito forte, gente. O resto do livro, aqui, a página 108, até o final, esse tema da consciência, ele vai aparecer toda hora. Toda hora. Toda hora. Preste atenção, pra vocês verem. O Padre Luiz foi muito sagaz quando escolheu tratar sobre isso. Em relação às paróquias, que eu andei pesquisando e vi que tem paróquias que tem já pastoral, né, de pessoas LGBT. Aqui em Natal, eu procurei saber, não tem ainda. Como é que funciona? É o padre que tem que querer ou aceitar? Isso é permitido aos que fazem, então indo contra? Como é que é essa questão de pastoral? Tá. Eu posso te responder depois, fora do livro do Pode. estudo? Se eu entrar aqui, eu vou ficar e aí a gente não vai avançar. Pode ser, Renata? Tá, pode. Tá. Então, depois, talvez, se estiver assistindo esse material e tiver curiosidade, ou querer saber conversar, me procura a qualquer momento, me manda um WhatsApp, por favor, que eu respondo também. Pronto. Tá? É só para a gente não fugir do tema. Do tema aqui, tá. A renovação nesse pontificado se faz com abertura pastoral, novos enfoques doutrinais, gestos ousados e desencadeamento de novos processos. Tudo isso incide na relação com os LGBT. O ensinamento moral do Papa é o mesmo, ao mesmo tempo matizado, aberto, crítico e alentador. Ele diz que o anúncio do amor salvífico de Deus precede a obrigação moral e religiosa. Pode sublinhar. O Papa está dizendo assim, o amor de Deus vem antes da obrigação moral. Quer dizer, Deus ama primeiro. Se for escolher entre amar a pessoa e exigir que ela seja diferente, primeiro a gente ama. É isso que o Papa está falando. Pode continuar. Uma pastoral missionária não deve estar obcecada pela transmissão desarticulada de uma multiplicidade de doutrinas, assim por insistentemente, ao mesmo tempo, envolvendo temas como aborto, casamento homossexual e o uso de métodos contraceptivos. O anúncio deve concentrar-se no essencial, que é também o que mais apaixona e atrai, procurando curar todo tipo de ferida e fazer arder o coração, como os dos discípulos de Emaús que encontraram o Cristo ressuscitado. Certo. Aqui o Papa está dizendo o seguinte, a transmissão pastoral, a vida pastoral de uma igreja, de uma paróquia, ela tem que levar em conta esses contextos não usuais. Casamento em segunda união, casais homossexuais, mulheres que ficam grávidas e querem abortar, ou por vontade própria, ou por vontade do pai, da pessoa que engravidou.
e outras situações. Então, quer dizer, não é, o Papa dizendo assim, não fechem os olhos para estes casos não usuais. Olhem, eles existem, considerem. Pode continuar, Renata. É desta proposta que vem depois as consequências morais. Nesta perspectiva, o confessionário não é uma sala de tortura, mas um lugar de misericórdia, no qual o Senhor nos estimula a fazer o melhor que pudermos. A salvação também tem uma dimensão iminente, porque evangelizar, diz o Papa, é tornar o reino de Deus presente neste mundo. O Evangelho convida, antes de tudo, a responder a Deus que nos ama e nos salva, reconhecendo-o nos outros e saindo de nós mesmos para procurar o bem de todos. Os que se deixam salvar por Cristo são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior e do isolamento. A propagação moral cristã não é uma ética estoica do cumprimento impassível do dever, e nem um catálogo de pecados e erros. Só que é usado assim, né, como um catálogo mesmo. Ainda um catálogo que tem hierarquia, do menos grave para o mais grave. Ela é mais do que uma ascese ou conduta então a ser evitada quando se fala mais da lei e da graça, mais da Igreja do que de Jesus Cristo, mais do Papa do que da palavra de Deus. Bonito, né? Essa parte aqui eu grifei também. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer comentar? Não? Vamos lá, Renata. Francisco também defende as mães solteiras que querem batizar seus filhos e enfrentam a alfândega criada por religiosos rigoristas. A igreja deve ser a casa paterna onde há lugar para todos que enfrentam fadigas em suas vidas. Todos podem participar da vida eclesial e fazer parte da comunidade. As portas dos sacramentos não devem se fechar por qualquer razão, e começar pelo primeiro, o batismo. Ponto. Ou seja, se chegar uma pessoa, um gay, uma lésbica, uma pessoa trans na paróquia dizendo eu quero me batizar, porta para dentro. Vai sim. O batismo não é negado. Na época desse meu filho, quando foi para ele batizar, eu quase fui impedida de batizar ele, porque a madrinha que eu tinha escolhido era divorciada, estava em segunda união. Uhum. Porque não foi um certo trabalhinho que eu tive para aceitar e que ela fosse a madrinha. Uhum. Pois é. Acontece. Vamos lá para frente? O conhecimento da verdade é progressivo, observa o Papa, apoiando-se em São Vicente de Lerins, um dos padres da Igreja do século V. A compreensão do homem muda com o tempo, prossegue Francisco, e sua consciência se aprofunda. Recorda-se o tempo em que a escravatura era aceita e a pena de morte era admitida sem nenhum problema. Os exegetas e os teólogos, como também os de outras ciências e sua evolução, ajudam a Igreja a amadurecer o próprio juízo. Como consequência, as normas e preceitos eclesiais secundários
em que outros tempos foram eficazes, mas que hoje perderam o valor ou o significado. Uma visão da doutrina da Igreja como um bloco monolítico a ser definido sem matrizes é errada. Gente, esse parágrafo é muito legal, porque, olha, é o seguinte, na página anterior ali, se vocês virarem, página 109, a primeira frase, o conhecimento da verdade é progressivo. Então, a verdade absoluta, ela existe. Agora, o conhecimento dela não é dado de uma vez. A gente vai progredindo. Por exemplo, né? Então, o Padre Luiz disse, houve uma época em que a Igreja Católica admitia a escravidão. Era passada o ensinamento de que pessoas pretas não tinham alma e, portanto, poderiam ser escravizadas. A Igreja Católica ensinou isso há muito tempo. E aí, em um determinado momento, isso mudou. O outro exemplo que o Padre Luiz traz aqui, cadê? A pena de morte. A Igreja também já defendeu a pena de morte. Né? As ciências, ajudando as ciências aqui, preceitos eclesiais, e aí, o último parágrafo, frase, uma visão da doutrina da igreja como um bloco monolítico, quer dizer, como um bloco só, como uma coisa rígida e imutável, é errada. Então, a igreja, ela não é uma coisa fechada. Ela pode, conforme o seu tempo e conforme a verdade vai sendo entendida e compreendida e revelada, mudar seu posicionamento. Significa que o anterior estava errado? Não, significa que não tinha compreensão suficiente. Mudou. A igreja já pediu perdão várias vezes por ter defendido que pessoas negras, pessoas pretas não têm alma. E eu ainda acho que um dia ela vai pedir perdão oficial por ter excluído pessoas gays. É uma profecia. Espero que chegue logo. Vamos lá, último parágrafo por hoje. Ele não elencou todas as normas e todos os preceitos secundários que, em meio à evolução da teologia e das ciências, perderam seu valor, mesmo porque este processo é dinâmico, envolve conceitos eclesiais e sempre articula permanências e mudanças. Mas o Papa aponta para a teologia e para a evolução das ciências como agentes do amadurecimento da Igreja. Isso se apoia no ensinamento do Concílio Vaticano II. O que os apóstolos de Jesus transmitiram à Igreja progride sobre a assistência do Espírito Santo. Ao longo dos séculos, a Igreja tende continuamente para a plenitude da verdade divina. A teologia e as ciências profanas conduzem os fiéis a uma vida de fé mais pura e adulta. Há uma ordem ou hierarquia de verdades na doutrina católica, segundo o nexo dessas verdades com o fundamento da fé cristã. Alguns pontos são mais importantes porque estão estritamente ligados a este fundamento. Outros, por sua vez, são menos importantes porque estão menos ligados a ele. Quando o Catecismo da Igreja Católica completou 25 anos, o Papa reiterou o aspecto dinâmico e progressivo do ensinamento da Igreja. Não se pode conservar a doutrina sem fazê-la progredir, nem se pode prendê-la a uma liturgia, a uma leitura rígida e imutável, sem humilhar a ação do Espírito Santo. Tá. Então, nesse parágrafo, eu gosto de falar sobre ele, trazendo a metáfora do bandô. Sabe aquele móvel que tem dentro das casas, que é uma dobradiça que se abre? Sabe uma porta que se abre assim? Ela tá assim, aí ela vai se abrindo, as folhas. Pensem em que a verdade é uma porta dessa. Você olha de frente, você vai ver uma coisa só.
E aí, conforme você precisa, ou conforme a necessidade aparece, ou sei lá, acontece alguma coisa, você descobre que ela se abre. E você descobre uma nova faceta. Depois você descobre que ela se abre mais uma coisa. Depois mais uma coisa. Depois mais uma coisa. Assim é a verdade do Evangelho. Assim é a doutrina cristã católica. Tal como, é uma metáfora, tá, gente? Um bandô que vai se abrindo. A gente acha que chegou ao final e, na verdade, sempre tem algo novo a ser descoberto. E aí o Papa diz que as ciências profanas, quer dizer, aquelas que não são a teologia, elas ajudam a igreja a amadurecer na sua fé. É por isso que, de vez em quando, há uma coisa nova aparecendo. A outra não foi embora, ela continua aqui, mas ela tem uma nova vertente, uma nova coloração, um novo entendimento. E dá bonito? Perfeita a sua analogia, perfeito. Saber que a igreja ela tem um olhar aberto para a verdade, isso é o que torna bonito o evangelho. Não ser fechado, ser aberto, inclusive. Vamos para a foto? Passaram o perfume? Quem puder ligar a câmera, liga. Quem não puder, tá tudo bem. Passa perfume. Ai, me dá um pouco. Michele, Ai, que fome, eu não jantei ainda. Vamos lá. Olhem para a câmera, por favor. Ó, o Francis ali. Olha aqui, ó, na câmerazinha aqui, ó. 1, 2, 3. X. Pronto. Tirei aqui. Já mando lá. Gente bonita. Até semana que vem. Até. Renata, Tchau, me procura beijo. em volta, por favor, para mim responder a tua pergunta.